Mistérios antigos pairam sobre o Alasca, o maior e mais gelado estado dos Estados Unidos. Entre montanhas cobertas de neve, florestas densas e lagos profundos, surgem histórias que parecem desafiar qualquer explicação lógica. Ao longo dos anos, exploradores, pesquisadores e moradores locais relataram acontecimentos tão estranhos que muitos começaram a se perguntar se essas terras escondem algo muito além do que conseguimos compreender. Há cerca de 11.500 anos, algo extraordinário aconteceu naquela região congelada. Durante uma escavação arqueológica realizada em uma área isolada do Alasca, pesquisadores encontraram algo que os deixou completamente perplexos. Presos dentro de um bloco sólido de gelo estavam os corpos de 2 bebês da Era do Gelo, incrivelmente preservados pelo tempo. Apesar de milhares de anos terem se passado, os pequenos corpos mantinham detalhes impressionantes, como se o tempo tivesse parado naquele momento distante da história. Os cientistas passaram anos tentando descobrir como aquelas crianças chegaram até ali e o que teria causado suas mortes. Mesmo com tecnologia moderna e inúmeras análises, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Até hoje, esse achado permanece como um dos enigmas mais intrigantes ligados ao passado remoto da humanidade. Mas os mistérios do Alasca não param por aí. Entre os relatos mais curiosos da região está a história de uma criatura estranha que teria sido vista nas águas próximas ao rio Shena. 2 funcionários responsáveis pela administração de terras na região afirmaram ter observado algo incomum se movendo lentamente na água. Segundo o relato deles, a criatura parecia ter entre 3 metros e 50 centímetros e 4 metros e 50 centímetros de comprimento. O avistamento aconteceu nas proximidades do Lago Yama, considerado o maior lago da região. Moradores locais dizem que essa entidade aquática lembra uma serpente pré-histórica gigantesca, algo que poderia ter sobrevivido escondido nas águas profundas e geladas. Céticos afirmam que provavelmente se tratava apenas de um animal comum visto de forma equivocada. Mesmo assim, muitas comunidades nativas continuam defendendo a existência dessa criatura misteriosa, que, segundo eles, habita aquelas águas há gerações. Outro lugar que desperta medo e curiosidade é uma vasta região conhecida como Triângulo do Alasca. Esse local ganhou fama por causa de inúmeros desaparecimentos inexplicáveis que ocorreram ali ao longo das décadas. Alguns especialistas afirmam que essa área pode ser ainda mais perigosa do que o famoso Triângulo das Bermudas. No ano de 1972, um pequeno avião desapareceu misteriosamente enquanto sobrevoava a região. Dentro da aeronave estava um importante político norte-americano chamado Ali Boggs, líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Apesar de grandes operações de busca envolvendo aviões e equipes de resgate, nenhum vestígio da aeronave foi encontrado. Com o passar dos anos, outros incidentes semelhantes começaram a surgir. Relatórios mencionam conflitos aéreos envolvendo mais de 40 aeronaves militares, além de inúmeros civis que desapareceram na área sem deixar qualquer rastro. Desde o ano de 1988, mais de 16.000 pessoas foram registradas como desaparecidas naquela região. Entre elas estavam turistas, aventureiros, pilotos e moradores locais. O número é tão alto que supera com grande margem a média nacional de desaparecimentos. Esse padrão assustador continua intrigando pesquisadores e alimentando teorias sobre o que realmente pode existir naquele território remoto. Entre as histórias mais antigas contadas pelos povos nativos do Alasca está a lenda de uma criatura conhecida como Kushtaka. Segundo as tradições locais, esse ser possui a capacidade de mudar de forma. Ele habitaria áreas costeiras e regiões próximas à água, escondendo-se entre rochas e florestas densas.
Diz a lenda que o Kushtaka consegue imitar perfeitamente o som de pessoas pedindo ajuda. Ao ouvir um pedido de socorro, viajantes ou pescadores se aproximariam para ajudar. Mas, ao chegarem perto, descobririam algo assustador. A criatura revelaria sua verdadeira aparência, uma entidade estranha que mistura traços humanos com os de uma lontra marinha gigante, com olhos brilhantes e garras afiadas. Segundo as histórias antigas, aqueles que são capturados pelo Kushtaka são levados para um reino submerso. Ali, de acordo com as lendas, eles seriam transformados em criaturas semelhantes a ele. Durante muito tempo, essas histórias foram consideradas apenas mitos tradicionais. No entanto, relatos recentes de encontros estranhos voltaram a despertar medo entre alguns moradores da região. Em outra ocasião, uma família de pescadores relatou um episódio que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Era uma noite iluminada por uma lua cheia quando algo extremamente brilhante cruzou o céu acima do oceano. A princípio, eles pensaram se tratar de um meteoro atravessando a atmosfera, mas logo perceberam que o objeto desacelerou e mergulhou suavemente no mar. Momentos depois, algo emergiu das águas escuras. Segundo o relato da família, uma criatura de aparência completamente incomum surgiu brevemente na superfície. Ela possuía tentáculos luminosos que se moviam lentamente, emitindo um brilho estranho no meio da escuridão. Assustados e fascinados ao mesmo tempo, eles registraram o momento usando seus telefones. Pouco depois, a criatura desapareceu novamente nas profundezas do oceano. O relato provocou debates intensos na comunidade local. Alguns acreditam que poderia se tratar de um animal marinho desconhecido. Outros sugerem algo ainda mais extraordinário. Há também histórias perturbadoras ligadas à região montanhosa de Kenai. Desde a década de 1930, diversos casos estranhos foram registrados naquela área. Caçadores, turistas e exploradores desapareceram ou sofreram acidentes misteriosos nas encostas e vales profundos da montanha. No ano de 1973, um grupo de caçadores experientes partiu para uma expedição nas montanhas em busca de presas raras. Dias se transformaram em semanas e nenhum deles voltou para casa. Após fortes tempestades atingirem a região, equipes de busca encontraram os corpos ao pé da montanha. O que mais chamou a atenção foram os ferimentos. Especialistas afirmaram que as lesões não pareciam ter sido causadas por nenhum animal conhecido da região. Algum tempo depois, caçadores locais começaram a relatar algo ainda mais estranho. Grandes pegadas foram encontradas na neve e na lama das trilhas da montanha. As marcas lembravam pés humanos, mas eram gigantescas. Algumas estimativas sugeriam que o ser responsável por aquelas pegadas poderia ter mais de 3 metros de altura. Para muitos moradores, isso reforçou antigas crenças sobre criaturas gigantes que viveriam escondidas nas montanhas do Alasca. Outra descoberta que teria causado grande impacto ocorreu durante uma expedição de geólogos. Durante estudos subterrâneos na região, surgiu um rumor surpreendente entre alguns pesquisadores. Eles teriam identificado uma estrutura gigantesca escondida sob o solo gelado. A construção ficou conhecida em algumas teorias como Pirâmide Negra. Segundo essas histórias, a estrutura teria cerca de 167 metros e 60 centímetros de altura. Feita aparentemente de pedra escura, a pirâmide seria capaz de gerar uma quantidade impressionante de energia. Alguns rumores afirmam que sua produção energética poderia ser comparável à de uma usina elétrica moderna. De acordo com teorias não confirmadas, essa estrutura estaria profundamente enterrada e protegida por instalações governamentais extremamente secretas. Se tais relatos forem verdadeiros, isso significaria que a origem da pirâmide poderia estar ligada a tecnologias
muito além do que conhecemos atualmente. Entre as comunidades locais, também circulam histórias sobre seres conhecidos como guardiões das montanhas. Essas criaturas seriam humanoides gigantes que viveriam escondidas entre as florestas e picos rochosos. Relatos descrevem esses seres como extremamente fortes, ágeis e capazes de se mover silenciosamente pela natureza. Segundo as tradições antigas, eles seriam protetores naturais das montanhas. Alguns acreditam que essas entidades possuem habilidades extraordinárias, como se camuflar perfeitamente na vegetação ou até se comunicar com animais da região. Caçadores que teriam invadido territórios considerados sagrados teriam sido confrontados por essas figuras misteriosas. Muitos desses relatos afirmam que alguns desses intrusos simplesmente desapareceram depois desses encontros. Para os habitantes locais, as enormes pegadas encontradas nas trilhas seriam avisos deixados por esses guardiões silenciosos, sinais de que certos lugares devem permanecer intocados. Entre todas essas histórias, algumas teorias ainda mais ousadas surgiram ao longo dos anos. Alguns pesquisadores independentes acreditam que o Alasca pode esconder uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Segundo essas hipóteses, artefatos antigos, estruturas desconhecidas e até vestígios de civilizações perdidas poderiam estar enterrados sob o gelo eterno da região. Há quem diga que certas expedições arqueológicas foram monitoradas de perto por autoridades norte-americanas. A justificativa seria evitar que informações sensíveis sobre descobertas extraordinárias viessem a público. Algumas teorias chegam a sugerir a possibilidade de tecnologias avançadas ou até contatos com inteligências extraterrestres em tempos antigos. Embora nenhuma dessas alegações tenha sido comprovada oficialmente, os rumores continuam circulando. E isso levanta uma pergunta inevitável. Será que ainda existem segredos enterrados sob quilômetros de gelo esperando para serem descobertos? O Alasca continua sendo uma das regiões mais misteriosas do planeta. A cada nova expedição, a cada relato estranho e a cada descoberta inesperada, novas peças parecem surgir nesse enorme quebra-cabeça histórico. Exploradores, cientistas e aventureiros continuam sendo atraídos por essas terras congeladas em busca de respostas. Mas quanto mais se investiga, mais perguntas aparecem. Talvez alguns dos maiores mistérios do nosso mundo ainda estejam escondidos entre as montanhas, lagos e florestas geladas do Alasca. E talvez apenas aqueles que se atrevem a explorar o desconhecido estejam realmente próximos de descobrir a verdade. Nas paisagens silenciosas e congeladas desse território extremo, segredos antigos continuam aguardando o momento certo para vir à tona. A questão é simples. Quando finalmente descobrirmos tudo o que está escondido ali, estaremos preparados para aceitar a verdade.